Maranata! Amém. A igreja está muito bonita hoje. É um prazer ver o rosto de cada um de vocês aqui. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, em especial aqueles que estão nos visitando. Somos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Sintam-se muito amados, sintam-se abraçados aqui em nosso meio. Bom, como deu para perceber, hoje nós estamos iniciando a nossa Semana de Oração Jovem, né? Que tem um tema muito interessante em suas mensagens, que é Amar é Ação. Durante as mensagens nós iremos falar sobre atitudes que nós precisamos tomar, que nós devemos tomar em resposta ao amor de Cristo por nós. E a mensagem de hoje tem como tema Amar é Sacrificar. Como a gente viu na peça agora há pouco, nós fomos criados para estar com Cristo. Mas, infelizmente, ao longo da nossa vida, muitas coisas acontecem para que nós venhamos a nos afastar dele. E hoje o desafio para nós é colocarmos de lado essas coisas, sacrificarmos essas coisas em resposta ao sacrifício de Cristo por nós na cruz. Mas antes de começarmos a mensagem, eu gostaria de orar para que Deus possa conduzir, que Deus conduza nossa mente e o nosso coração. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos em Tua santa casa para honrar e glorificar o Teu nome. Venho pedir que o Senhor se faça presente em nosso meio, em nossa mente, em nosso coração, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Que a partir de agora, Senhor, eu me cale e que o Senhor fale. Que as minhas limitações não impeçam o avanço da Tua mensagem. Conduza. É o que te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de iniciar a mensagem com um texto que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21. Vamos ler juntos Mateus, lá no capítulo 6, do verso 19 ao 21. Acredito que seja um texto conhecido de todos. Amém? Diz o seguinte: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando a gente para refletir a respeito desse texto, nós somos levados a um questionamento muito importante, que é onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Talvez alguns me falem, olha, o meu está aqui, está batendo, inclusive, graças a Deus por isso, amém. Mas não é nesse sentido que o livro de Mateus vem trazendo para nós. E a resposta para essa pergunta, de onde está o nosso coração, ela é muito simples. É só a gente olhar para aquelas coisas que a gente ama, as coisas que a gente se empenha, a gente dedica tempo, aquelas coisas que a gente batalha para conquistar. Mas quando a gente chega a essa resposta, é muito importante também a gente fazer um segundo questionamento, que é se essas coisas que a gente se empenha, que a gente se dedica, estão de acordo com a vontade de Deus. Ou muitas vezes a forma que nós nos envolvemos com elas. Porque em muitos casos o erro está na forma que nós lidamos com essas coisas. Coisas que não são pecado, mas pela maneira que nós posicionamos em nossa vida se tornam pecado. Porque nos afastam de nossa comunhão com Deus, roubam momentos valiosos que nós teríamos com a nossa família. Porque nós estamos tão imersos em buscar mais e mais do que o mundo tem a oferecer, que a gente se esquece que o que a gente tem de mais valioso na nossa vida são os tesouros do céu e as pessoas que a gente ama. O grande problema é que por muitas vezes essas coisas que nos prendem, que roubam a nossa comunhão com Deus, se tratarem de tesouros para nós ficamos agarrados a elas. Não conseguimos abandoná-las, não conseguimos nos desprender. E isso se torna um grande problema para a gente. A gente não consegue sacrificá-las,
em prol de uma vida melhor ao lado de Cristo, ao lado da nossa família. E hoje a gente vai falar a respeito da história de um homem que viveu exatamente esse dilema em sua vida. Um homem que era pequeno em estatura, pequeno em sua moralidade, mas que através de Cristo Jesus ele foi grande. Vamos falar sobre a história de Zaqueu, que se encontra lá em Lucas 19. Vou pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo. Do versículo 1 ao versículo 10. Mas nós iremos avançando na leitura conforme fomos avançando na mensagem. Lucas 19, começando lá no versículo 1. Diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Vamos parar aqui. A gente consegue ver, nesse comecinho da história, que Zaqueu ele era um homem rico, muito rico. Aqui fala que ele era o maioral dos publicanos. Ou seja, existiam outros que estavam abaixo dele, a encargo dele, né? Sob o comando dele. Tinham que prestar contas a ele. E Zaqueu, ele representava uma classe responsável pela cobrança de impostos em favor de Roma. O espírito de profecia fala que ele era judeu. E é engraçado que mesmo assim ele era opressor, ele era injusto para com seu povo. E uma coisa muito interessante também que a gente consegue observar nesse começo da história, nos 2 primeiros versículos de Lucas 19, é que quando a Bíblia se refere a Zaqueu, a Bíblia menciona apenas sua condição social, sua condição financeira. Não fala a respeito de nenhum atributo de caráter, nenhum valor celestial. Por exemplo, quando fala de Davi, homem segundo o coração de Deus. Ou quando fala de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E isso traz uma grande lição para nós. Se o céu fosse descrever eu e você hoje, como será que nós seríamos descritos? Será que, como Zaqueu, levando em conta só a nossa posição social, nosso emprego? Ah, o Gabriel é aquele rapaz que trabalha nisso. E só. Ah, aquela moça, ela se formou naquilo. Ou talvez quando as pessoas se lembrarem de nós, elas vão se lembrar de valores, de qualidades. Poxa, aquele rapaz, ele é bondoso, tem um coração bom, sempre está disposto a ajudar. Ou quem sabe o inverso. Ele sempre está contando mentira, está falando mal dos outros. Como é ruim ficar perto dele, cara. Como será que o céu nos descreveria? Qual será o testemunho que nós estamos dando diante dos homens, diante das pessoas e diante de Cristo, que é o mais importante? Será que em nosso meio haveria um que seria descrito como Jó? Que embora fosse rico, as primeiras referências na Bíblia a respeito de Jó diziam respeito a valores celestiais, que ele tinha adquirido através de sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, e que transbordavam na sua vida. Quando eu me deparo com essas histórias, fazendo um paralelo entre Jó e Zaqueu, eu percebo que para Deus não importa o que eu tenho, mas sim o que eu sou. Porque Jó, a Bíblia fala que Jó ele era o mais rico de todo o Oriente. Ele não era um dos mais ricos, ou um do que possuía mais bens, ele era o mais rico de todo o Oriente, na sua época. Mas o livro de Jó começa mencionando que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que mostra que o problema de Zaqueu não estava na riqueza em si, e sim na maneira que ele tinha adquirido e como ele tinha posicionado aquilo na vida dele. Verdadeiramente, o fato de que a história de Zaqueu se inicia mencionando apenas sua condição social, seu emprego, sua condição financeira, significa que ele tinha valores corrompidos diante de Deus. Que ele tinha sacrificado princípios, valores em algum momento da vida dele para poder chegar aonde ele estava, para poder ter o que ele tinha. E a única forma de Zaqueu mudar esse quadro era indo até Cristo. A única forma de Zaqueu mudar de vida era indo até Jesus. E Zaqueu, ele reconheceu isso. Ele percebe e ele vai até Jesus. Lá no versículo 3, a história continua, ainda do capítulo 19, dizendo: procurava ver quem era Jesus,
mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Zaqueu, ele tomou a decisão que ele precisava de ir até Jesus. Mas ali a multidão o atrapalhava, sua estatura, sua altura o atrapalhava, teve que lidar com essa situação. E ele achou a árvore ali como a solução para ele conseguir ver Jesus. Mas ele tomou a decisão que ele precisava, de ir até Cristo. Ele não estava satisfeito apenas com o que ele ouvia falar acerca do Mestre, ele queria ter um encontro pessoal com o Mestre. E essa foi uma decisão crucial na vida de Zaqueu. Há uma decisão muito importante a ser tomada por cada um de nós. E nós sabemos da importância de ter um encontro com Jesus. A multidão ou a nossa estatura não pode ser um empecilho, não pode ser uma desculpa para a gente não ir até Jesus. E essa multidão ou estatura pode significar várias coisas na nossa vida. Quem sabe falta de interesse, falta de entendimento, falta de tempo, não sei. Cada um tem a sua multidão, cada um tem a sua estatura, o seu problema. Mas fato é que para todas essas coisas existe solução. E no caso de Zaqueu, foi uma simples árvore. A árvore foi a ponte para que ele pudesse ir lutar contra os seus conflitos, contra o seu vazio. Conflito porque ele sabia que ele roubava o povo dele. E ele estava convivendo com aquilo. Era difícil um homem como ele ter paz. E vazio porque ele não podia servir a dois senhores, ele não podia continuar naquela prática desonesta e servir a Deus ao mesmo tempo. Ele precisava daquele encontro. Então ele fez de tudo para que pudesse ver Jesus. Ele não estava satisfeito apenas com o que ele ouvia falar de Jesus. Ele quis ter um encontro pessoal com Cristo. E isso serve de lição para nós também. Nós não podemos ficar satisfeitos, saciados, apenas com o que as pessoas falam para nós sobre Jesus. Apenas com o que a igreja fala para mim sobre Jesus. Apenas com o que os meus amigos falam para mim sobre Jesus, sobre quem Jesus é. Nós precisamos buscá-lo em sua palavra, para que possamos ter um encontro pessoal com Ele, uma experiência pessoal com Ele, para que nós possamos ouvir a voz dEle, não enxergar Ele através dos olhos de outras pessoas, para que nós possamos, enfim, através do encontro pessoal com Cristo, obter a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Mesmo em um mundo tão conturbado, tão complicado, cheio de problemas, Zaqueu ele já tinha perdido essa paz há muito tempo, porque ele tinha escolhido abandonar seus valores, que com certeza ele aprendeu em meio ao seu povo, e agora se encontrava com graves problemas ali, quem sabe de consciência, porque ele estava desesperado para fazer aquilo que ele fez, subir numa árvore para poder ver o Mestre. Era a única maneira que ele tinha de mudar de vida. Ele precisava ardentemente daquele encontro. E ele reconheceu isso. E em resposta à atitude de Zaqueu, de reconhecer que ele precisava se encontrar com Cristo, Cristo vê Zaqueu. Cristo olha para Zaqueu. Lá no versículo 5, a história continua dizendo: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um pecador. Vamos parar aqui por enquanto. Jesus ele chama Zaqueu pelo nome, o que possivelmente deixou todos ali um pouco assustados, porque Zaqueu era um cara desprezado pela sociedade, sabe? Por conta das práticas dele. Mas Jesus faz questão de reconhecer Zaqueu e chamar ele pelo nome. Ele vai muito além de chamar Zaqueu pelo nome, ele vai até a casa de Zaqueu, o que fez com que Cristo fosse alvo de críticas, né? Alvo de julgamento daquelas pessoas que estavam vendo a cena, dizendo: olha, Jesus, ele vai se hospedar na casa de um pecador, como se Zaqueu fosse o único pecador que se encontrava ali. Mas isso não importava para Cristo, porque a missão do Filho do Homem aqui neste mundo
é buscar e salvar o perdido. E assim como Zaqueu, muitos de nós se encontram perdidos, precisam de um encontro verdadeiro com Cristo, porque em algum momento da vida sacrificaram seus princípios, sacrificaram seus valores em prol de prazeres momentâneos, prazeres passageiros, que só têm a função de nos afastar daquilo que é verdadeiro e daquilo que é eterno. E nós precisamos identificar essas coisas que nos afastam de Deus, para que nós possamos abandoná-las, para que Cristo cumpra a boa obra que Ele tem na nossa vida, para que Ele cumpra o propósito dEle para nós, que nós conhecemos, que é nos salvar do pecado, nos guiar no serviço de Sua obra, para que outras pessoas sejam salvas também, para que possamos alcançar a vida eterna. Independente do quanto você tenha se afastado de Cristo nessas práticas que te prendem, que roubam a sua comunhão, Cristo, Ele deseja ter um encontro com você nesta manhã, assim como Ele teve com Zaqueu. Independente de quão longe você tenha ido. Assim como foi na história do filho pródigo, acredito que todos conheçam, independente do quão longe aquele filho foi, independente dele ter abandonado a casa do pai, desonrado o pai, desejado a morte do pai, o pai sempre estava ali, esperançoso, de braços abertos, aguardando aquele reencontro, porque o pai amava o filho. Independente de Zaqueu ter a sua vida completamente errada, não ter mais princípios, não ter mais valores, Cristo vai até a casa de Zaqueu. Ele dá a oportunidade de sacrificar aquelas coisas que o afastavam de uma comunhão verdadeira. E essa é a oportunidade que Jesus traz até nós hoje. Ele nos dá a oportunidade de sacrificarmos, de abandonarmos, de esquecermos todas as práticas que nos afastam dele, que nos afastam de uma comunhão verdadeira, de um relacionamento íntimo com Deus. Mas essa oportunidade, ela requer uma atitude, requer uma escolha, uma decisão. E agora, diante de Cristo, Zaqueu, ele precisava tomar essa decisão. E esse momento da história é maravilhoso, porque a história tem um final feliz. Zaqueu, ele toma a decisão certa. Lá no versículo 8, a história continua, dizendo o seguinte: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, ele tomou a decisão certa. Ele se colocou de pé fisicamente e moralmente. Ele abandonou as práticas que conduziam a vida dele até aquele momento, que o levaram até onde ele estava. Práticas pecaminosas, corrompidas. E é interessante também que Zaqueu, ele decidiu devolver 4 vezes mais aqueles que ele tinha roubado e dar metade dos seus bens aos pobres, o que com certeza traria um impacto muito grande na vida financeira de Zaqueu e de sua família, independente do quanto ele tivesse. Mas Zaqueu, ele não estava preocupado com o que ele poderia perder tomando uma decisão ao lado de Cristo. Seu foco não estava nisso. O foco de Zaqueu estava na transformação e na renovação de sua vida diante de Deus. Onde será que está o meu foco e o seu foco? Nós precisamos refletir sobre isso. Será que o meu foco está nas coisas que eu preciso sacrificar para ter uma comunhão verdadeira? Ou meu foco está na renovação e na transformação que a minha vida vai ter se eu escutar a voz de Deus? Se eu escutar os direcionamentos que Cristo tem para mim na sua palavra? Onde está o nosso foco? Vamos ficar de pé diante de Cristo, mediante a sua graça transformadora? Ou vamos permanecer agarrados a prazeres momentâneos que só têm a função de destruir o pouco que sobrou da imagem e semelhança com o Criador? Todos nós sabemos aquilo que precisamos sacrificar em resposta ao amor de Cristo por nós.
Todos nós sabemos. Zaqueu também sabia. Afinal de contas, não tem nenhum versículo aqui falando que Jesus jogou na cara dele o que ele tinha que fazer. Jesus falou, ó, Zaqueu, tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Não, Zaqueu sabia. Assim como eu e você, nós também sabemos. Mas será que nós sacrificamos de fato aquilo que nós precisamos sacrificar? Será que abandonamos? Porque é muito fácil a gente falar que ama Jesus, falar da boca para fora, sabe? Mas o que separa o joio do trigo são as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas decisões. A decisão de sacrificar ou não aquilo que me afasta de Deus aponta diretamente para onde está o meu coração e, consequentemente, o meu tesouro. Naquele momento da história, o coração de Zaqueu estava nos tesouros celestes. E por isso, Jesus falou para ele, hoje houve salvação nesta casa. O Salvador falou para Zaqueu que houve salvação naquela casa. E eu acredito que esse foi um grande momento na vida de Zaqueu. Eu acredito que essa resposta de Cristo, após a atitude que Zaqueu tomou, foi uma resposta de alívio, sabe? De que ele estava tomando a decisão correta. Que ele estava no caminho certo. Jesus havia ido até a casa de Zaqueu para poder falar sobre as coisas do reino, os tesouros do céu, sobre a verdade. O espírito de profecia fala que Zaqueu ele era desprezado naquela época, até pelas pessoas do templo, por conta das coisas que ele fazia. Mas agora, em sua própria casa, eles estavam em torno do Mestre, Cristo Jesus, ouvindo palavras de vida. Quando nós recebemos o Mestre em nossa casa, a salvação chega até a nossa vida. Mas é necessário que nós recebamos a Cristo, não somente como um mero hóspede casual, que chega ali num culto da tarde e vai embora. Chega na hora que a gente vai para a igreja, a gente recebe Jesus, aí durante a semana inteira a gente não se encontra com Ele. A gente não lê a palavra, a gente não louva. Nós precisamos receber Jesus como aquele que habita no templo do coração, no centro de nossa vida, de nossas escolhas, de nossas atitudes. Mas para isso nós precisamos sacrificar aquilo que nos mantém longe dele. Independente do que vão pensar de nós ou do que nós possamos sofrer, para que nós possamos ter uma vida plena ao lado de Jesus. Não porque nós merecemos ou algo do tipo, mas porque Cristo, ao morrer na cruz por nós, Ele estabeleceu uma conexão conosco, entre nós e o Pai Celestial. Então tudo o que nós fazemos em prol dessa conexão é uma resposta ao amor de Cristo por nós. É tempo de despertar, sabe? É tempo de despertar. A gente não pode ficar simplesmente se contentando com falar de Jesus. É importante, sim. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos testemunhar. Nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos tratar as pessoas. Nós precisamos fazer tudo na nossa vida de acordo com o que Cristo faria. Não de acordo com o que o nosso eu deseja. Porque a justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não abandonados e não confessados. Para que os princípios do céu habitem em nossa vida, é necessária uma completa entrega do nosso coração. Todos nós conhecemos a respeito do sacrifício de Jesus. Todos nós sabemos como foi. Já vimos filmes, já escutamos histórias. Está marcado no calendário, né? Antes e depois de Cristo. Mas o sacrifício de Jesus não aconteceu simplesmente para se tornar uma cena de filme, uma história para criança. Não aconteceu simplesmente para marcar o calendário. Não aconteceu só para isso. O que diz lá em João 3,16? Eu acredito que todos saibam de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Cristo por nós não foi um erro. Jesus não veio a esse mundo, aí aconteceu alguma coisa errada e ele foi parar na cruz, não. O sacrifício de Jesus, ele ter descido do seu trono de glória, vindo a este mundo caído de pecado para sofrer e morrer,
foi um sacrifício de amor por mim e por você. E se amar é sacrificar, por que eu não posso sacrificar as coisas que me mantêm longe daquele que deu a sua própria vida para me salvar? Por que eu tenho que permanecer agarrado a prazeres momentâneos que só servem para degradar a minha integridade para com Deus, minha comunhão, e para me afastar daquilo que é eterno, que é verdadeiro? Por quê? Deus hoje ele nos dá a oportunidade de sacrificarmos aquilo que nos mantém longe dele. Eu tomo a decisão de sacrificar aquilo que tem roubado a minha comunhão com Deus, roubado o meu tempo, que eu deveria estar dedicando a Deus, a sua obra. Eu tomo a decisão hoje de me dedicar mais a Cristo, porque essa mensagem é para mim também, é para todos nós. Nós precisamos despertar. Não é mais tempo de ficar dormindo, não é mais tempo de brincar de igreja, de brincar de ser cristão, que vai muito além de estar na igreja. É tempo de nos dedicarmos de fato àquilo que é verdadeiro, que é eterno. Mas para isso, a gente tem que se esvaziar do nosso eu, porque nós não temos capacidade de fazer nada. Nós somos corrompidos pelo pecado, assim como Zaqueu. Mas Cristo, quando nós nos esvaziamos, Ele habita em nosso coração e nos faz grandes. Faz grandes coisas através de nós. Mas Ele não nos obriga, porque Deus, Ele é um Deus de amor. Mas hoje Ele nos convida a tomarmos uma atitude em resposta a esse amor que Ele tem por nós. E se você deseja tomar essa atitude ao lado de Cristo, se você deseja abandonar as coisas que têm te afastado de Deus, para que você possa ter uma comunhão melhor com Ele, para que você possa ter mais tempo de qualidade com aquelas pessoas que você ama, e acima de tudo, para que você acumule tesouros no céu, eu vou pedir para que você venha até aqui na frente. Eu quero orar por você ao final. Agora nós teremos um louvor. E se esse é o seu desejo, faça dessa música a sua oração. Esvazie-se do seu eu. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E faça do dia de hoje um recomeço. Amém.